E sou para cantar o que sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando e sorrindo. A paz chegou, 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 a paz chegou. Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que alegria estarmos aqui reunidos, tanto os que nos assistem pela internet como os que estão aqui também de forma presencial. Eu vou fazer uma leitura, é do Salmo 93. Deus, o Rei do Universo. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez podermos estar diante do teu altar, que possamos aqui glorificar e santificar o teu nome, aprendendo e também ensinando mais sobre sua palavra de forma genuína e pura, que possamos não somente no início deste ano, mas em todos os dias das nossas vidas, estarmos buscando a sua presença. Pedimos para que estenda a sua mão para as pessoas enfermas, para os necessitados e também sobre todas as famílias que precisam de Ti, Senhor, e todos somos carentes de Ti. Abençoa o pastor João, que estará ministrando o culto desta noite. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só um aviso, o pastor William vai estar fazendo o culto da semana que vem, na parte da manhã, e então quem não estava assistindo hoje de manhã o culto e quiser ter um contato, uma conversa com ele, terá que vir e assistir o culto no domingo que vem, de forma presencial aqui, para poder encontrar com ele.
Boa noite a todos. Nós começamos este ano, o primeiro domingo do ano, agora o culto da noite. O culto da noite, Deus nos deu um domingo completo, né? Deus nos deu, não nos deu apenas o domingo de manhã ou o domingo da noite, mas Ele nos deu um domingo cheio. E no domingo à noite a gente também, assim como a gente começa o domingo na presença do Senhor, nós sempre temos na tradição reformada 2 cultos. Hoje, na verdade, não está mais na moda as igrejas terem culto de manhã e à noite, né? Com exceção da igreja católica, da igreja reformada e algumas igrejas presbiterianas, as demais igrejas hoje em dia têm apenas um culto domingo de noite e assim o domingo começa e termina. Mas nós temos uma tradição, e a tradição é manhã e noite. Por quê? Domingo é o dia do Senhor. Nós começamos o domingo na presença de Deus. E nós terminamos o domingo na presença de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu dizia, pai, eu não quero ir no culto da noite. E ele dizia para mim, João, Deus não deu a metade de um domingo para nós. Ele nos deu o domingo inteiro. E assim eu fui sendo educado desde pequeno também a estar na casa do Senhor, domingo de manhã e de noite. E era no tempo dos Trapalhões, lembra dos Trapalhões? E no meu tempo de infância, eram os 5 ainda que estavam vivos, né? Didi, o Dedé, não, os 4, né? Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Eram os 4 ainda. E todos os meus amigos assistiam os Trapalhões e eu estava na igreja. Ou seja, na verdade, ao invés de me atrapalhar, ele estava na presença de Deus, aprendendo e sendo alimentado. Quando a gente é pequeno, a gente não entende, mas quando a gente cresce, como diz 1 Coríntios 13, né? Eu era menino e pensava como menino, agora eu sou homem e penso como homem. Eu vejo que tudo tem um fundamento. O domingo, guardar o domingo, é algo importante. Para aqueles que estão em casa também nos acompanhando esse culto, pela online por conta da pandemia, lembrar que domingo é o dia do Senhor. Domingo você pode se divertir, pode fazer o seu churrasquinho, pode ir nadar numa cachoeira, não tem nada de errado disso. Mas quando isso se torna o principal na sua vida, no lugar da casa de Deus, aí é um termômetro que sinaliza o perigo. Deixar de ter este dia como o dia de Deus. Este é o perigo. Começa a semana reabastecido por Ele. E a ceia do Senhor é isso. Nos abastecemos pelo sacramento também, o alimento da nossa alma. Vamos ficar em pé, todos juntos, e com uma oração silenciosa, preparar o nosso coração para este culto. E também nesta noite o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra e que é fiel de geração em geração. Amém. Que a paz do nosso Deus e Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos, neste culto, para edificar a sua vida e o seu coração. Em nome do Deus triuno, nós abrimos este culto. Vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 55. Pegue o seu hinário. Aqueles que não têm, os nossos diáconos podem ajudar. Hino 50. 3 estrofes aí. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Hino 55, 1, 2 e 4.
podem sentar. A nossa primeira leitura para este culto está em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, o livro dos Provérbios, capítulo 16, os versos 1 a 9. Dezesseis, 1 a 9. Os irmãos abram a sua Bíblia, vamos fazer a leitura responsiva deste texto. É um texto para início de ano também, porque é um texto que fala dos nossos planos. Nós, seres humanos, fazemos os nossos planos, mas Deus tem os seus planos. Ele é quem conduz o caminho das nossas vidas. Provérbios 16, 1 a 9. As pessoas podem fazer seus planos, porém é Deus, o Senhor Deus, quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, estamos neste culto dominical, primeiro culto do ano de 2021. Na Tua presença, reconhecendo as nossas limitações. Como nós lemos neste salmo, nós fazemos os nossos planos. Nós também buscamos crescer, ser abençoados. Também, como diz o salmo, buscamos fazer o que é certo sempre, quando tememos ao Senhor. E sabemos também que Deus, o Senhor, nos abençoa e transforma o mal em bem quando andamos nos Teus caminhos. Principalmente recebemos o perdão quando nós falhamos e erramos. Mas como é bom saber também que, como diz na Tua palavra, mesmo que nós, com toda a nossa ciência, nossa sabedoria, nossa inteligência, mesmo que nós venhamos a fazer nossos planos para 2021, é o Senhor quem dirige a nossa vida. O Senhor tem a nossa vida em suas mãos. E precisamos aprender a descansar nisso, nessa promessa, de que o Senhor nos conduz. Pedimos ao Senhor neste culto, venha nos perdoar. Perdoa-nos porque tantas vezes nos esquecemos dessa verdade e agimos à nossa própria maneira, sem consultar o Senhor em oração. E tantas vezes confiamos mais na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos bens, confiamos na nossa inteligência e nos esquecemos de descansar nas promessas de que o Senhor está com as nossas vidas em tuas mãos. Pedimos ao Senhor também que 2021 possa ser um ano abençoado. Recebe este culto, o nosso louvor, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de cânticos. Cantemos ao Senhor no momento de louvor. Gostaria de pedir que a igreja ficasse em pé para nós cantarmos para o nosso Deus. Número 177. Como nesse início de ano, né? Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor.
você tem é de seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Número 159. Porque Deus tem nos dado tantas coisas e às vezes nós não temos nem palavras para agradecer. E tudo o que a gente é e tudo o que vier a ser vem do Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Oremos. Grande Deus, muito obrigado por tudo o que tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, até pelas dificuldades, porque sabemos que elas nos ensinam a crescer. Senhor, nesse instante pedimos que o Senhor aceite esse nosso louvor, que ele possa chegar até teu trono de graça como um cheiro agradável e suave. Senhor, também nesse instante pedimos a graça do teu Santo Espírito entre nós, para que possamos entender as palavras que vêm ser ditas aqui pelo teu servo, o pastor João, e que essas palavras possam nos dar o caminho a seguir. Abençoa-nos nesse culto e em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Para a nossa reflexão de hoje, convido a todos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 23. Eu já preguei uma vez nesse Salmo na igreja, mas num outro momento, um outro contexto. Inclusive, esse Salmo é um Salmo muito lido em épocas de dias de sepultamento, de despedida, porque é o Salmo que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez você se pergunte: puxa, mas por que o pastor escolheu este Salmo justo num começo de ano? 2021, nós não poderíamos ter, talvez, uma palavra mais otimista, pegar uma palavra onde Deus fala para a gente andar sobre as águas, atravessar o Mar Vermelho, mas o Salmo 23, um salmo bonito, talvez até o texto bíblico da era moderna do cristianismo mais conhecido nas igrejas, mas é uma profecia, também uma profecia para todos nós, e que vale muito a pena ser refletida também num começo de ano. E a gente vai já há pouco entender o porquê. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva para águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo e tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Começar o ano com o Salmo 23, o primeiro domingo do ano, um domingo de Santa Ceia, com o Salmo 23. E, de fato, o ano mudou. Não é mais 2020, é 2021. É interessante que o ano muda, mas as notícias dos jornais não mudam tanto. Parece que as notícias continuam as mesmas. Não é porque muda de ano que as manchetes mudam.
Os assuntos continuam os mesmos. A pandemia, que todo mundo fala, pandemia global do Covid-19, e que mundo a gente espera para esse ano de 2021. A vacina que se falou tanto em 2020, agora está falando que vai sair, mas alguns dizem até que não vai chegar assim tão rápido para todo mundo. Aliás, para a população comum, lá para metade do ano apenas. E outro assunto que é manchete, que continua manchete, não apenas nesse ano que passa, mas nos últimos 5 e até eu poderia dizer 10 anos, é um assunto que envolve a mudança climática mundial. Ano passado falou-se muito sobre lugares que choveu pouco, lugares que choveu muito, e é verdade. E quem é agricultor é interessante que sabe do que eu estou falando. O clima está mudando. Choveu menos o ano passado. Em relação à média, sim, olha, choveu menos. Deu para colher bem, mas olha, as pessoas estavam até preocupadas, porque alguns achavam que não ia chover o suficiente. E nesse dia primeiro, é interessante, eu estava fazendo a virada de ano com a minha família, ali em Carlópolis, que tem aquela represa e tal, no norte aqui do Paraná, e passando o ano novo com a minha família, quando meu cunhado apontou para um barranquinho assim na lagoa e disse: olha, João, nos anos 80 eu vinha para cá com a minha família, eu brincava aqui, na água, um barranquinho, debaixo de uma árvore, que dava bem assim no barranco, na beira da lagoa. Olha lá onde está a lagoa agora. 50 metros de distante, 20 metros de desnível em relação ao que era há 30, 40 anos atrás. Uma lagoa dos anos 60, que hoje a margem da lagoa está a mais de 50 metros de distância. E uma das turbinas de Carlópolis já não funciona mais, da represa. Por quê? Porque não está chovendo o suficiente. Em toda a região norte, ou região de fronteira aqui, Paraná e São Paulo, nunca se ouviu falar tanto. A notícia continua sobre falta de água, de energia. Os lençóis freáticos, quem procura hoje um poço artesiano, também vão concordar comigo que estão cada vez mais profundos. Não é mais com 100 metros que os 50 que se encontra água. Tem gente cavando mais de 130 e ainda não acha. Aqui em Tibagi, onde a água, inclusive, era abundante. Alguns lugares chuva abaixo da média, represas não chegam mais ao seu nível normal, e alguns dizem que nem vão chegar. Nascentes de rios no Brasil começam a secar. Alguns anos atrás, a notícia, inclusive, era a nascente do Rio São Francisco, lembra? Que dizem que secou, um dos principais rios do Brasil. E quando não é seca, é torrencial de água, de chuva, tempestade, enchente, alagamento. Esse último ano nós vimos em Santa Catarina, em Camboriú, os prédios tremerem, telhados voarem por conta de tempestades que passaram. União da Vitória, a cada 2 anos fica debaixo d'água, por conta dos alagamentos que acontecem ali. E São Paulo a gente já nem mais se espanta, porque todo ano alaga. São Paulo alaga. Para não falar agora das queimadas do ano de 2020. Pantanal queimando. E aí é interessante porque sempre tem os dois lados. Uns dizem, não, pastor, isso é coisa assim, que dá oposição. Tudo é oposição agora, né? Eram campos de gado que queimaram, não é mata que queimou. A Amazônia também, campo normal que queima, não é a mata que está queimando. Mas alguns dizem que existem incêndios que não deveriam acontecer ali, que está diferente. Por que eu começo a nossa reflexão de início de ano assim? Porque sempre a igreja procura dar uma resposta. E a igreja procura na Bíblia. E nessa hora as pessoas começam a buscar textos bíblicos que falam do final dos tempos. E de fato nós precisamos também procurar textos bíblicos que falam do final dos tempos, porque a Bíblia tem esses textos. Não precisamos fechar os olhos para ele. E a Bíblia fala assim que no final dos tempos haverá peste,
No final dos tempos, as colheitas em muitos lugares não serão suficientes. No final dos tempos, haverá secas que não havia antes. E estes são sinais para a volta do nosso Senhor Jesus. Onde o nosso planeta vai parar? O objetivo de hoje, não se engane, não é a gente falar das mudanças climáticas. Eu gostaria de falar sobre nós, sobre eu e você, como a gente fica no meio disso tudo. Por que eu uso a palavra aqui, mudanças climáticas? Porque mudanças climáticas significam desequilíbrio. E a verdade é que qualquer desequilíbrio em nossa volta traz consigo sempre também um certo tipo de insegurança, de ansiedade. Porque o ser humano precisa ter essa sensação de equilíbrio. Nós queremos respostas quando vem o desequilíbrio. E por isso de perguntas que nessa hora também surgem do como será esse 2021. A pandemia vai passar. O clima vai ser melhor. Vai ser um ano tranquilo. E na política, como vai ser? E no governo municipal, estadual, federal, como vai ser? E no Congresso? E no Supremo Tribunal Federal? Que todo mundo fala hoje que é o assunto, inclusive relacionado à política. Haverá harmonia? Será? E essas perguntas é interessante que sempre que chegamos no início do ano, se tornam um prato cheio para especulações. Todo início de ano. E as pessoas procuram. Mais do que nunca dizem as pesquisas sobre a população brasileira que início do ano é o tempo em que as pessoas procuram cartomantes, videntes, gurus, ler as estrelas, astrologia de todo tipo, porque as pessoas procuram respostas para as suas vidas. E num certo ponto, o que eu quero deixar claro aqui no início dessa reflexão é que os cristãos não são diferentes. Os cristãos também perguntam, como vai ser esse ano? Nós também nos perguntamos, e a questão não é nem a questão do ano que começa, mas como vai ser o meu futuro, a minha vida? O que me espera quando a minha vida me levar para lá daquela curva, que eu não sei se vai para a direita ou para a esquerda? Como vai ser a minha vida daqui a um ano, daqui a 2 anos? O que vai acontecer comigo, com a minha família, com as pessoas que eu amo? Nesse sentido, nós cristãos somos iguais às pessoas que estão no mundo sem Cristo. Mas do outro lado nós somos diferentes. Porque nós cristãos buscamos respostas numa outra fonte. E a fonte não serão as cartomantes. Não serão os videntes. As fontes não são as estrelas. A fonte é a palavra de Deus. Nós voltamos os nossos olhos para Deus, o Senhor, porque Ele nos dá a resposta. Não apenas para 2021, mas a resposta para a nossa vida. E sabe qual é a primeira resposta que esse Salmo 23 nos dá? Que nada nos faltará. Existe algo mais simples do que isso? Nada nos faltará. E sabe por quê? Porque quem está com Deus, busca em Deus o seu pastor, que é o começo do Salmo 23. A primeira resposta de Deus para esse início de ano, para mim e para você é: nada nos faltará. E isso é algo que aponta para uma das qualidades, ou na teologia podemos dizer, um dos atributos de Deus, que é o Deus da providência. Este salmo nos revela que Deus é o Deus da provisão. Mas o que quer dizer isso para todos nós? Isso quer dizer que o nosso Deus, Ele esteve, Ele está hoje
e Ele sempre estará nos dando o necessário para a vida. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo, e nada me faltará. Tente olhar para as entrelinhas deste Salmo. Será que Davi, que escreveu esse Salmo, estava querendo dizer aqui, olha, fiquem tranquilos, em 2021 vocês não terão medos, vocês não terão preocupações, vocês não terão ansiedades, ou não terão aflições? Não. Não é isso que Davi nos diz. Pelo contrário, o que eu entendo deste Salmo aqui, sim, é que o salmista diz que eu posso até, inclusive em 2021, ter fome. Só que aí que está o segredo. Mesmo em meio à fome, eu serei suprido. Eu posso sim, nesse 2021, me sentir cansado em muitos momentos, fadigado em muitos momentos, mas eu vou encontrar descanso. Ele me fará repousar, diz o salmista. Na realidade, o que essas primeiras linhas do Salmo 23 quer nos dizer é que nós devemos nos lançar nos braços do Pai. Porque esse Pai é aquele Pai conhecido lá atrás já por Abraão, o patriarca de Israel, como o Deus da providência. O Deus que diz a Abraão, o Deus proverá. E se você olha para o início desse salmo, você vai perceber que este nada me faltará não aponta para o passado. O nada me faltará aponta para onde? Aponta para o futuro. Você não precisa temer o futuro. É disso que Davi fala. Espere no Senhor, porque o teu futuro está nas mãos dele. Mas entenda uma coisa, nada me faltará. O Salmo 23 aqui não significa que eu receberei tudo aquilo que eu quero. E é aí que a gente se engana. O ser humano, meus irmãos, o nosso problema é esse, a gente sempre foi assim. Como diz o ditado, sempre parece que a grama do vizinho é a mais verde. O ser humano tem essa tendência de sempre olhar para o outro e se comparar com o outro. E é interessante usar a linguagem da grama do vizinho, porque é a linguagem do Salmo 23 também, fala das campinas, da grama verde. E a gente acha, às vezes, que a grama do vizinho é melhor, mais gostosa, mais verdinha do que a nossa. E usando a linguagem, inclusive, do Salmo, como eu falei, a ovelha do Salmo 23, ela não pasta onde ela quer. A ovelha não é ela que escolhe a campina. Mesmo que a colina ali do lado seja mais bonita, mais verdinha, mais viçosa, o terreno, inclusive, mais macio, menos acidentado. Se o pastor diz para a ovelha, não, ali você não vai pastar. Não. Não significa não. A ovelha não vai onde quer. A ovelha vai aonde o pastor manda. Por quê? Porque o pastor sabe onde está o perigo. O pastor enxerga o perigo que a ovelha não vê. Mesmo que a ovelha diz, eu quero aquele outro lado. E a ovelha às vezes faz isso, né? Fica com a cabecinha lá no meio da cerca, tentando pastar do outro lado. Às vezes, quando do lado de cá o pasto está alto, o pastor não deixa ela ir para onde ela quer. O que eu quero dizer é que a verdadeira sabedoria para 2021 não é eu aqui agora dizer para mim, pastor, 2021 já está aí. Então, eu faço, eu quero, eu posso. Não. A sabedoria para 2021 é dizer, eu dependo do meu Senhor, que é o meu pastor e que me sustenta. Só que o salmista aqui prossegue com o seu pensamento. E as palavras que começam assim, daquele jeitinho, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a partir daí tem momentos que começam a ter um tom
não mais assim tão amigável para nós, porque logo em seguida, ali na frente, vai entrar aquela famosa frase: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas traduzindo um pouquinho, com a linguagem dos nossos dias, do versículo 2 em diante, nas entrelinhas do Salmo eu posso ler o seguinte: Davi começa a explicar um pouquinho sobre o dia a dia da vida. Ele diz que nós poderemos até nos sentir confusos nas entrelinhas do Salmo. E às vezes não saber muito certo que caminho tomar em 2021. Talvez você esteja com 1 milhão de perguntas na sua frente nesse início de ano, pensando: Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero estar em paz, eu quero ter um ano feliz, eu quero produzir, inclusive, para mim, aquilo que eu não consegui produzir em 2020, eu quero sair da estagnação, eu quero caminhar na Sua direção para a honra e glória do Teu nome. Mas o que eu posso fazer? Que caminho eu vou seguir? Quais escolhas eu vou tomar? E então o Salmo diz que Deus nos guia, que Deus nos conduz. Ou seja, o Salmo logo ali, no versículo seguinte, diz que Ele me leva. É Ele que me leva para as águas tranquilas. Ou seja, o meu pastor é o meu guia. Deus me guiará, inclusive, no verso seguinte: Ele me guia por caminhos certos. No versículo 3. 2 versículos, um atrás do outro, que diz e reforçam a ideia que o Senhor nos conduz. Ele nos mostra o caminho. Ele nos leva, como um pastor leva as suas ovelhas. Talvez no 2021 também outras perguntas surgem. E as perguntas às vezes envolvem esgotamento, cansaço. Em 2021 você vai se sentir assim. Terá momentos em tua vida que você vai se sentir esgotado, consumido, mas, como diz também o verso de número 3, é um ano que Deus vai te dar forças. O verso 3 diz: o Senhor é aquele que renova as minhas forças quando eu me sentir cansado. Ou seja, Deus é o nosso alívio. Na linguagem antiga diz: Ele é aquele que é o refrigério para a minha alma. E tem dias, eu já ouvi de pessoas testemunhando isso para mim no meu escritório, que estavam consumidas por dentro, aflitas por dentro, chorando por dentro no ano que passou. E talvez não mostrava as lágrimas para os de casa, para não afligir os outros também. Mas depois de um culto, de um momento, ouvindo a palavra do Senhor, perceberam o refrigério que Deus produziu no seu íntimo, no seu espírito, no seu coração. É algo que vem de Deus para 2021 também. E por fim, o que o Salmo nos informa nas entrelinhas é que nós vamos passar por momentos escuros, vales da sombra da morte. E nesses momentos, quando passamos por momentos escuros, sombrios como a morte, nesses momentos, às vezes, a tendência do ser humano é se sentir abandonado. Mas ainda assim o Salmo nos diz: Tu estás comigo. Deus não nos abandona. O Senhor está comigo. E nesse momento, o nosso Supremo Pastor vem para nos consolar. E essa promessa é maravilhosa. Só sabe do que eu estou dizendo aquele que já passou por isso. Aqui, meus queridos, Davi não nos fala das coisas do dia a dia, quando fala do vale da sombra da morte. Coisas, probleminhas que nós passamos, que nós dizemos: não, pastor, fique tranquilo, aqui eu dou jeito, aqui eu resolvo. Não. Aqui, Davi fala de coisas que provocam tanta angústia em nosso coração que às vezes nos tira do eixo. E muitas vezes nos arrastam para os porões mais sombrios, mais escuros da vida. E Davi diz que até ali
nós não estaremos sozinhos. O nosso pastor estará conosco, o Senhor, e nos conduzirá. Talvez você pense assim, nossa pastor, mas será que isso tem a ver com 2021? Eu digo, tem tudo a ver. Nós não sabemos o que a vida nos reserva amanhã. Hoje eu estou bem, mas e amanhã? O que será do nosso amanhã? É interessante isso porque Davi, quando escreve este salmo, ele é um gênio. Ele é um gênio. Porque a vida é assim. A vida nossa sempre se resume nesses pontos e contrapontos. Momentos em que nós estamos nas águas tranquilas do Salmo 23. Mas momentos em que nós passamos pelo vale escuro como a morte. Tempos de fartura, tempos de escassez. Tempos de risos, tempos de choro. Tempos em que nos sentimos os mais abençoados da terra, mas tempos em que até nos perguntamos, será que Deus não me amaldiçoou? Tempos em que vemos a luz como dia, e tempos que vamos dormir, parece que nas trevas de uma noite. Mas, justamente, é neste vale escuro como a morte, que nós mais crescemos e que nós aprendemos a enxergar a face de Deus, como disse Jó. Não mais conhecer a Deus de ouvir falar, mas os nossos olhos começam a vê-lo. Este é o Salmo 23. E por fim o salmista nos diz que em 2021 nós teremos lutas. Muitas lutas. Diz o verso 5 que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, ou na presença dos meus inimigos. Essa tradução fala inimigos, algumas traduções falam adversários, e ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso copo transborda, enche até transbordar. O que Davi nos ensina aqui é que nós teremos que encarar no ano de 2021 também alguns adversários. Eu falo adversários aqui porque ninguém gosta muito da linguagem inimigos. Porque nós vivemos, como diz na política, né, a sociedade do politicamente correto. E no politicamente correto não pega muito bem falar de inimigos. E até no sentido figurado, falar de inimigos não é muito interessante. Mas esse é o ponto. Existem pessoas que se levantam contra nós e que se comportam como inimigos. E às vezes até dentro da família. Pessoas que se comportam como inimigos, mesmo não sendo inimigos. E o que Davi nos mostra aqui é que na vida é impossível você escapar todo o tempo e o ano inteiro dos confrontos. É impossível você escapar dos confrontos para sempre, mesmo que a gente queira isso. Eu, pastor João, sabe qual é o meu perfil? Conciliador. Eu não gosto de confronto. Mas tem dia que eu sou confrontado. E nos dias de confronto a gente tem que se posicionar. E tem muitos irmãos que eu conheço aqui também, vocês, que não gostam de confronto. Mas o que Davi nos diz é que nós passamos por momentos de confronto. E ele usa a figura ao redor da mesa diante dos inimigos, dos adversários. Só que tem um detalhe. Aqueles que têm Deus como seu pastor sairão vitoriosos. É claro que o Salmo fala aqui do contexto primário aqui de Davi e Saul. E Davi sim tinha inimigos. Ele era guerreiro, ele era um soldado. E teve que lutar literalmente contra os seus inimigos. Mas o ponto, meus irmãos, é que você não é Davi. Você não tem um Saul à tua cola querendo o teu pescoço. Mas, ao mesmo tempo, numa dimensão bem menor, só o fato de, às vezes, você saber que, de repente, você não é querido por todo mundo, isso já é uma luta tremenda dentro de nós. Porque nós gostamos de ser queridos.
E só o fato de você saber que tem gente que não gosta de você e que você não fez nada contra ela, mas ela simplesmente não gosta de você. Isso já é terrível para nós. Já representa uma luta interior no coração de todo mundo. Afinal, ninguém gosta de ser rejeitado. E todos gostamos de ser queridos. Mas pode ser que você não tenha opositor nenhum em 2021. Declarado, eu diria assim. Mas lutas com certeza você terá. E as nossas maiores lutas, podem ter certeza, não envolvem nem os bens materiais. A maior luta do ser humano moderno hoje é a luta por aceitação. Você sabia? Luta por compreensão. Você sabia? Luta por espaço. Luta por ser amado. O ser humano pós-moderno é o mais carente de todas as eras. Essa é a grande verdade. E o que mais nos consome energia é lutar por isso e não ter êxito. Quando lutamos por isso e não conseguimos alcançar. O que fazer então? Sabe o que Davi fez? Davi não fez nada. Essa é a resposta. Ao invés de confiar em si, o que eu posso fazer para ser aceito, respeitado e vitorioso? Ele não fez nada. Ele confiou em Deus, o seu pastor. E o que o Davi diz aqui? É Deus quem prepara o banquete. Não fui eu. Não fui eu atrás correndo do banquete. É Ele que preparou o banquete para mim. É Ele que me coloca numa posição de destaque. Não fui eu que entrei assim dizendo, me respeite, batendo na mesa, agora aqui é o meu lugar. Não. Ele que me colocou numa posição de destaque. E não é Ele que encheu o copo dizendo, aqui quem manda sou eu. É Deus que fez o copo dele transbordar. Percebem isso no Salmo 23? Esse é o Salmo. É Deus quem faz. Eu não preciso provar nada para ninguém, meus irmãos. Eu não preciso comprar a benevolência de ninguém. Eu não preciso bajular ninguém. Eu não preciso mentir para ninguém. Eu não preciso buscar prazer lá fora no mundo, em outros lugares. Porque o meu Deus me coloca tudo isso. Ele não pediu para eu provar nada para ninguém. Para Ele próprio. Por que eu preciso fazer isso para o mundo? Ele me coloca nessa posição. Porque eu já fui aceito por Ele. Ele me colocou um lugar na sua mesa. 2021 começou. Como será esse ano? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que se você colocar o seu Senhor como o seu pastor, você poderá receber aquilo que o Salmo 23 nos diz no finalzinho. Poderá habitar na casa do Senhor para todo sempre. Não apenas em 2021, mas para todo sempre. O ano bom depende. Depende do que você acha que é um ano bom. O salmista não disse aqui, o Senhor é meu cofre, o Senhor é o meu corretor de seguros, o Senhor é a minha galinha dos ovos de ouro. Não. Ele é o meu pastor. E se eu tenho Ele como meu pastor, pode ser que eu não ganhe tudo. Mas de uma coisa eu sei, nada me faltará. Amém. Vamos cantar em resposta a este Salmo, o hino 318. Podem abrir o seu inário no hino 318. A primeira, a terceira e a quarta estrofe. Hino 318.
minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. O meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós vamos ter agora o momento da ceia do Senhor. Nós convidamos os nossos irmãos do conselho para vir à frente, nos ajudar na distribuição dos elementos. O Salmo 23 compara Deus com um pastor e nós como suas ovelhas. Uma das palavras que eu acho mais bonito quando usa essa representação é a palavra apacentar. O pastor é aquele que apacenta as suas ovelhas. E apacentar tem um significado bastante profundo e amplo também. Apacentar quer dizer guiar, apacentar quer dizer proteger, apacentar quer dizer alimentar. E o pastor faz tudo isso com as suas ovelhas. Ele guia, ele protege, ele alimenta. E quando temos um momento na ceia do Senhor sendo ministrada, é um momento em que nós temos Cristo, que diz ser Ele é o bom pastor. E o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Davi, aquele que escreveu o Salmo 23, ele disse para o rei Saul certa vez que ele lutou colocando a sua vida em risco pelas ovelhas. Lutou contra leões, lutou contra ursos, lutou para proteger as suas ovelhas. Mas Cristo, que é o filho de Davi, descendente de Davi, ele é aquele que deu a sua vida pela ovelha. Ele foi até o fim. E no alto daquela cruz, entregou a sua vida em favor da nossa. Ele é aquele pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, mas que também no alto da cruz se tornou a ovelha sacrificada em nosso favor. E a ceia é a representação disso. Jesus, o Cordeiro de Deus, o pastor que dá a sua vida, entrega a sua vida por nós. No alto daquela cruz, ele derramou o seu sangue e entregou o seu corpo. E com isso ele vem nos alimentar. Nos alimentar por quê? Porque o ser humano não precisa apenas do alimento para o corpo, que nutre o nosso ser físico e material, mas ele precisa também do alimento espiritual, que nutre o seu coração e a sua alma. Porque nessa caminhada, 2021, como falamos, está aí diante de nós, nós precisamos de força, precisamos ser apacentados, precisamos da proteção, precisamos do guia e precisamos do alimento. E tudo isso Cristo nos dá. Que neste 2021 a ceia, essa primeira ceia do ano, possa ser representação disso.
somos alimentados, nutridos pelo nosso Supremo Pastor, que é Cristo, o bom pastor, como diz nos Evangelhos. Por isso, o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Tomai e comei, recordai e crede que o corpo do nosso Senhor Jesus foi entregue como plena expiação por todos os nossos pecados. Amém. Por isso, o cálice da bênção é a comunhão com o sangue de Cristo. Tomai e bebei, recordai e crede que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado como plena expiação por todos os nossos pecados. Amém. Aqueles que estão nos seus lares, também com os elementos da ceia, recebe agora os elementos consagrados ao Senhor. Vamos nos colocar em pé para receber o pão e o vinho em sua memória. Cristo disse: fazei isso em memória de mim. Vamos orar mais uma vez, alimentados por Cristo Jesus. Senhor Deus, amado Pai Celeste, mais um ano começa. Estamos com um ano inteiro em nossa frente. E também fazemos muitas vezes perguntas: como será? Como será o nosso futuro? Perguntas essas que muitas vezes trazem ansiedade, insegurança, afligem o nosso coração. Mas que possamos ter, como Davi, o Deus do nosso salmo, o Deus, o Senhor, que é o nosso pastor, o Deus da providência, que nos diz que nada nos faltará. Pode não acontecer exatamente tudo do jeito que a gente quer, planejou, como nós lemos em Provérbios também hoje, mas acontecerá tudo sempre da melhor forma, porque o Senhor faz tudo para o nosso bem, e que possamos descansar nessa promessa. Abençoe os lares de todos os irmãos e irmãs que hoje aqui estão na tua casa e que também nos acompanham no culto em seus lares, e que neste ano, dentro do nosso lar, possamos ter Cristo como o bom pastor, o supremo pastor que guia a nossa vida, nos sustenta, apacenta, nos alimenta e nos protege. Pedimos ao Senhor também que, assim como recebemos
o pão e o vinho em sua memória, que nós também possamos ser alimentados espiritualmente. Que o teu sacramento venha nos nutrir interiormente o nosso coração, e assim possamos viver para a honra e glória do teu nome. Pedimos ao Senhor, abençoe todos os lares dos irmãos e irmãs que estão aqui, todos os irmãos aqui presentes também e aqueles que nos acompanham este culto online, que o Senhor possa ajudá-los em momentos que eles se sentirem fracos, desprotegidos, sozinhos e talvez até desamparados, que eles possam ter a certeza de que o Senhor está ao seu lado e que quando eles não conseguem mais caminhar, como um pastor bondoso os carrega no colo e leva a sua ovelha ferida para um lugar seguro, as campinas verdejantes, as águas tranquilas. Dá-nos um ano de 2021 abençoado, ó Deus. Um ano bom, bom à sua maneira, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado aos irmãos do conselho também, pelo auxílio na Santa Ceia. E nós cantamos como hino final, podemos cantar sentados mesmos, o hino 184, que é um pedido e um desejo onde nós cantamos um para o outro, para Deus guardar cada um debaixo do seu poder. 184. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Vamos nos colocar em pé, para então receber a bênção do Senhor, protegidos e guardados pelo nosso Deus, como cantamos neste hino. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Amém.
Cumprimentem-se com a paz de Cristo. Aquele que está no seu lar, na sua casa, também cumprimente-se com a paz do Senhor, desejando a todos um abençoado 2021.